Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Leitura para todos os signos. Os tarôs já estão embaralhados. Vamos aqui tirar uma energia, tá bom? Para a leitura de hoje. Epa! Aqui nós temos uma pessoa com o ego inflado. Lembrando que as leituras dessa semana é para todos os signos, tá bom? Todos os signos. Você assiste a leitura, ela é totalmente atemporal e intuitiva. E veja em que a mensagem se aplica a você, tá bom? Caso não ressoe nada com você, solta para o universo, deixa para o coleguinha que com certeza a leitura é para alguém. Já tinha embaralhado os tarôs, vamos lá ver qual é a mensagem que temos aqui. Para a gente entender melhor essa conexão. Muito bem. Do fundo do deck, 2 cartas. Vamos a isto. Deixa eu ver aqui o posicionamento. Mais ou menos isso. Nós temos aqui várias situações, tá, gente? Mas lembrando que a principal energia aqui é uma pessoa com o ego inflado. Sabe aquela pessoa que não... Uma pessoa que está vivendo uma situação que, se não for ela mesmo, são pessoas à sua volta que tem o ego inflado. Ó, se você prestar atenção, olha, tem 3 homens aqui. São 3 homens na frente de um espelho, meu povo. Que é esse aqui do meio. É o único que ele se vê no espelho. Os outros 2, na visão dele, é tão insignificante que nem o espelho reflete a pessoa. Aquela pessoa que se acha o centro das atenções. Tá? Eu sei, meu povo, que a gente foi educado que a pessoa egoísta é aquela pessoa que só pensa nela mesma. E essa crença, ela nos limitou de amarmos a nós mesmos, nos limitou da gente cultivar o amor próprio, nos limitou durante muitas décadas e até centenas de anos atrás, onde a gente se deixava escravizar por outros. Por quê? Porque tínhamos a crença que se doar demais era ser humilde. E isso nos limitou de muitas coisas boas para nós mesmos, né? Só que aqui nós estamos falando de uma pessoa que ela deixou foi o ego dela inflar demais a ponto dela não ver mais ninguém das pessoas que lhe rodeiam e que lhe faz crescer, que lhe ajudou a crescer. Ou aquela pessoa que esqueceu a sua essência, esqueceu de onde veio. Tá? Nós estamos falando de uma situação mais ou menos assim. Aqui, no fundo do deck, no oculto, nós temos a rainha de espada. A rainha de espada nesse tarô, né? Quem é a rainha de espada no tarô, gente? A rainha de espada no tarô é aquela pessoa que já sofreu muito. E hoje, essa pessoa, ela é muito seletiva.
hoje essa pessoa ela não dá poder a ninguém que lhe limite de alguma forma. Hoje essa pessoa, ela corta da vida dela tudo e todos que não lhe agrega valor. Entendeu? Ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa que não é egóica, mas ela precisou ser racional, mesmo na energia Yin, para que ela possa ter paz e ter dignidade. Nós estamos falando aqui da rainha de espada, gente. É uma das rainhas do tarô que não se brinca com ela. Ela até dá chance para a pessoa brincar. Ela só permite a pessoa brincar com ela se for para ela tirar algum proveito, algum aprendizado de observar a pessoa, onde é que a pessoa quer chegar. Depois ela corta. Que é o famoso da linha na pipa, né? Ela corta. Por quê? Porque ela já aprendeu. Essa lição aí ela já superou. Ela já superou. Ela não dá poder a ninguém de fazer ela sofrer de novo. Certo? Isso aqui, nós estamos falando da rainha de copa. Da rainha de espada, meu povo. Rainha de espada. E aqui nós temos a carta do Hierofante. Quem é o Hierofante? O Hierofante, ele é muito da hierarquia constituída, que é uma espécie de líder religioso, um líder que ensina e dá direcionamento aos demais, conhecido como uma pessoa que tem sabedoria e hierarquia, que é aquela pessoa que é mais voltado, gente, para as coisas mais constituídas, para as leis mais constituídas do certo e do errado. Se você prestar atenção, ele aqui está fazendo uma espécie de ritual de algum conhecimento oculto que ele tem. Certo? Tem essas duas energias aqui. Posso estar falando da mesma pessoa? Posso. Tipo essa rainha de espada, ela aprendeu tanto da vida, aprendeu tanto da vida, das coisas da vida que trouxe sofrimento, que hoje em dia, ela, por ser muito seletiva, e ela estuda muito o solo em que deve pisar, as pessoas com que deve se associar. Ela hoje é seletiva tanto com isso, com pessoas e situações, como com a própria vida dela. Ela só mexe com aquilo que ela tem conhecimento. É disso que podemos estar falando da mesma pessoa, tá? Ah, mas por que essa energia do ego? Vamos lá entender o BO da situação aqui, tá bom? Aqui nós temos a carta da torre. E como pazinho dela, nós temos o 6 de ouro. Nós temos o 6 de ouro aqui. Muito bem. O que é a carta da torre no tarô? E o que essa carta está fazendo aqui? A carta da torre, gente, no tarô, ela é como se fosse o dedo de Deus. Aquele petelecozinho que a gente leva da vida, por algum motivo. E ela faz uma quebra de padrões, de tudo que vivemos, para que a gente possa se reconstruir com uma base sólida. Isso vale para pessoas e situações. Tá? Então, a carta da torre, ela sempre vai falar de situações que precisa ser demolida para poder ser reconstruída com uma base sólida. E na minha visão que eu tenho dessa carta, ela é a única carta do tarô que dói na carne. Por que dói na carne? Porque ela nos tira da zona de conforto. E aqui nós estamos falando de uma pessoa ou de um grupo de pessoas
que essa rainha de paus teve que mostrar como é que a banda toca. Por quê, Malu? Porque o 6 de ouro é quando a pessoa está bem com ela mesma, a ponto de poder ajudar outros. E como é que a gente pode ajudar outros? Naquilo que elas precisam mesmo, gente. Olha, deixa eu tentar mostrar para vocês uma particularidade interessante nessa carta. Aqui nós temos duas pessoas com interesse na sabedoria ou em algo que essa terceira pessoa aqui tem, que pode ter algum tipo de benefícios. Se você prestar atenção, olha, aqui tem um homem que está escondendo aqui alguma coisa dela, e aqui tem uma pedinte, uma pessoa mais humilde, que não está escondendo dela, está levando flores para ela. Quer dizer, nós temos aqui dois tipos de situação, de pessoas que precisam dela, uma mais verdadeira, a outra tem o mesmo interesse de conseguir dela algum tipo de proveito, algum tipo de benefício, algum tipo de conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma pessoa escassa, ó, ele está escondendo aqui, ele tem na mão os dados, né, como se estivesse jogando com ela. Algum tipo de interesse, né? E essas duas cartas juntas mostram que a vida, ela nos traz situações e pessoas onde a gente tem a oportunidade de aprender com elas e temos também a oportunidade de nos reconstituir. Reconstituir mesmo, sabe? Você vê a vida e as pessoas e a situação por um novo prisma, ter um novo olhar. Ter uma quebra de paradigmas, de crenças limitantes e limitadoras a respeito das pessoas e das situações também, tá? Por que, Malu, tu tá falando isso? Porque, gente, até pra gente ajudar alguém, a gente tem que entender a que nível e até que ponto aquilo ali vai ser benéfico para a pessoa ou para nós mesmos. Ou para nós mesmos, porque existe uma diferença entre a pessoa ser boa e a pessoa ser bobo. Essa pessoa aqui, por exemplo, que tá aqui com a mão nas costas, escondendo alguma coisa, e os dados, ele sempre fala de jogos, né? Sempre fala de jogos. Então, essa pessoa aqui de marrom, ela vê nessa pessoa de azul uma possibilidade dele ganhar alguma coisa em troca de nada. Ele não tem nada para oferecer, tanto não tem que ele está escondendo aqui, ó. Mas ele tem interesse de ganhar alguma coisa com ela. E ela tá aqui exposta e disposta a ajudar as duas pessoas. Uma é verdadeiramente uma pessoa que está dando para ela rosas, enquanto a outra está escondendo o jogo. Aqui mostra que a quebra de paradigma para os três, porque aqui são lição para os três, é que cada um só dá o que tem. Cada um de nós, seres humanos aqui, só conseguimos dar aquilo que temos, gente, por conta do grau evolutivo de cada um. A carta da Torre fala muito sobre isso, sobre quebra de paradigmas, quebra de crenças limitantes e limitadoras que a gente precisa demolir da nossa energia para a gente se reconstituir com uma base sólida. Ah, Malu, mas não tem como a gente evitar ter esse tipo de acesso com todo tipo de pessoa. É verdade, não temos. Mas se vocês prestarem atenção, olha, bem aqui tem um pássaro. Tá vendo que tem um pássaro aqui? Pássaro em carta fala de comunicação.
Quando a gente presta atenção verdadeiramente nos sinais e no que as pessoas falam, elas vão dar em algum momento algum tipo de sinal que vão demonstrar o que elas realmente querem de você. Se elas estão precisando de ajuda ou se elas estão querendo te vampirizar de alguma forma. E essa pessoa aqui, ela tem esse conhecimento. Se você vê, ela está serena. Está dando atenção para os dois. Porque o significado do 6 de ouro, gente, é quando você realmente está bem. Você está bem a ponto de poder ajudar outros. Isso pode ser com o seu conhecimento, isso pode ser com o que você tem, ou com a sua estabilidade na vida, porque tem uma casa aqui, casa em carta sempre fala de estabilidade, sempre fala de estrutura. Então, essas duas pessoas aqui, elas vê nessa daqui uma possibilidade de ajuda. Resta saber se é uma ajuda genuína, que é o que a gente percebe aqui, ou é uma espécie de vampirismo. Quando a pessoa não quer se beneficiar, mas não está disposta a dar nada em troca. Nem que seja um agradecimento. Ok? É mais ou menos o que temos aqui. E essa rainha de espada aqui, ela passou por esse teste de se doar e ser vampirizada, de se doar a pessoas que só prestava atenção, só olhava para o seu próprio umbigo. E ela adquiriu maestria nisso, porque as rainhas, gente, é uma energia grande. É uma pessoa que adquiriu maestria em ter conhecimentos. Lembra que aqui a carta do Hierofante, ele é um professor. Cabelos brancos em cartas, ou uma pessoa mais velha em carta, não está falando não necessariamente de idade, mas também de passagem do tempo ou conhecimento, que é a experiência de vida. Essa rainha de espada, por ela tanto ajudar a todo tipo de pessoas sem olhar a quem, ela adquiriu essa maestria de conhecer a índole, sem julgamentos. Ela deixava a pessoa à vontade para que ela pudesse reconhecer os sinais, baseado na maestria, né, do conhecimento. Ok, Malu, e aonde é que tu quer chegar? Vamos lá. Olha, 10 de ouro. O 10 de ouro é a completude. É a completude do naipe. O naipe, ele vai do Ás ao 10. Certo? É como se essa pessoa, ela tivesse na energia dela uma energia de uma completude mesmo na matéria. A felicidade, gente, ela não envolve só uma área da vida. Ela envolve todas as áreas da vida. Tem pessoas que ficam à espera da felicidade por um estalo de uma coisa inusitada na vida dela, de algo que lhe falta. Pelo amor de Deus, gente, olha, se vocês esperam ser feliz com algo que lhe falta, quando eu tiver isso, eu vou estar feliz. Vocês nunca vão chegar nessa plenitude dessa rainha de espada. Nunca vão chegar. Sabe por quê? Porque a energia de falta é uma energia escassa. E quando você manda para o universo a ideia da escassez, você vai ter sempre mais do mesmo. Aqui é uma pessoa que atingiu um 10 de ouro. O naipe dos ouro é do elemento terra e é o elemento da matéria. Entendeu? Se você vê, ó, aqui tem uma hierarquia, ó, tem um casal, tem um idoso e tem uma criança. Certo? São as fases da vida. E temos uma árvore aqui, que a árvore ela sempre fala também de estrutura e de saúde.
Então, essa pessoa, ela adquiriu um conhecimento onde ela pode ajudar pessoas em todas as áreas da vida, em estar bem com ela mesma. E ela faz isso apenas dando atenção, ouvindo ou falando. Aqui eu estou falando com pessoas que provavelmente trabalham com a saúde, provavelmente trabalham com comunicação e provavelmente ajuda pessoas em todas as épocas da vida a elas também ficar bem. Porque aqui nós temos um 10. E por que eu estou falando isso? Porque aqui tem ela fazendo isso, dando atenção para pessoas diferentes, com intenções diferentes, e ela tá serena ali, ó. Ela tá ali exposta e disposta a ajudar. E se vocês verem do que eu estou falando a respeito dela usar a comunicação para fazer isso, olha, tem um pássaro nessa carta e tem um pássaro nessa outra carta. Certo? Tá certo, Malu. Mas a torre não é uma quebra desse paradigma? É. Provavelmente ela trabalha com isso, desconstruindo crenças nessas pessoas, desconstruindo a ideia de que a gente precisa se sobressair para ser quem a gente quer ser, desconstruindo crenças que hoje nos aprisiona a um estado de escassez, de se sentir menor, ou a um estado onde você acha que precisa passar por cima de qualquer um para poder você ser grande, você ser destaque, você ser visto. Tudo são crenças, gente. São paradigmas. E essa mulher, ela tá serena diante dessas duas situações, mesmo ela reconhecendo os sinais. O mais importante que eu acho dessas pessoas aqui e dessa mulher, vocês apliquem aí, tá, gente? Estou falando de uma mulher porque tem uma mulher aqui na carta, nós temos a rainha de espada aqui, mas nós estamos falando de energia, tá? De energia. Vocês apliquem a quem é que essa leitura vai ressoar. O que acontece aqui? Essa pessoa que trabalha com pessoas, aqui nós podemos estar falando de pessoas que trabalham na saúde, mas não necessariamente. Ela pode ser uma pessoa comum ou ser uma pessoa de um meio empresarial, ou ser apenas uma mãe de família, ou ser uma pessoa pública, ou ser uma pessoa que trabalha na área mais voltada para o emocional, como um terapeuta, como um psicólogo, como um... Tu entendeu? Qualquer coisa desse nível. Mas é uma pessoa pública. Nós estamos aqui falando de uma pessoa pública. E essa mesma rainha de espada, por muito tempo, ela hoje está assim, porque por muito tempo ela enfrentou pessoas assim. E ela passou por situações onde ela era vampirizada. Por isso ela adquiriu uma maestria e um conhecimento. Só que ela ainda tem na energia dela, olha, essa carta aqui está invertida, olha, tá assim, ó. E essa carta aqui é o 4 de copa na posição normal. O 4 de copa, gente, é quando você está num tédio. Na posição normal, é a carta da pessoa que está inconformada com alguma coisa na vida. E ela sente que ela tem que melhorar nisso, ou que ela tem que curar nela isso, alguma coisa que ela sente que não tá do jeito que ela quer. Por que eu digo isso? Porque a carta tá assim. Mas ela já percebeu isso. Por quê? Porque a carta invertida não muda o significado da carta. Se a carta na posição normal fala de um tédio, de algum tipo de situação que ela percebe que muitas das pessoas
chegam na energia dela, ó, chega na porta dela, e ela nunca sabe se a pessoa é verdadeira, ou se é mais um que quer tirar proveito daquilo que ela pode oferecer. A carta tá assim, ó. Ela nunca sabe. Ela às vezes pede oportunidades na vida que ela deixa passar por ela ainda ter essa energia de ter que reconhecer quais são as verdadeiras intenções da pessoa. Por quê, Malu? Olha, essa carta é belíssima, mas ela tá assim, ó. Essa carta, ela fala de um amor recíproco e verdadeiro, ela também fala de amor próprio. E essa mulher, ela tem amor próprio, porque uma carta investida não muda o significado da carta. Mas até o amor próprio dela é testado. É testado. Entendeu? Por isso a energia da rainha de espada, gente. Porque a rainha de espada, ela corta da vida dela tudo que não lhe agrega valor. Por ela cortar da vida dela tudo que não lhe agrega valor, e por ela lidar com pessoas, ela sente um certo tédio. Ela sente que falta nela algo que ela precisa superar. Porque assim, gente, olha, tem pessoas que acham que uma pessoa que tem conhecimento, ela tá bem com ela mesma, ela não tem aprendizados. Gente, isso aqui é uma escola. Nós estamos num planeta escola. Por exemplo, vamos lá voltar aqui para o ser humano normal, tá? O ser humano normal. Essa mulher é um ser humano normal. Ela também precisa de ajuda, de cuidados. Por exemplo, o psicólogo, ele é o que descobre a doença, principalmente quando se trata do lado emocional, do lado mental e daquilo que ele precisa, dos desequilíbrios emocionais do ser humano. Quem descobre é o psicólogo. Agora me responda, o psicólogo é ou não é uma pessoa? Será que ele também não precisa de ajuda? Será que o psicólogo ele consegue detectar nele essa sensação de desconsolo, de estar cansado das pessoas chegar a ela em busca de alguma coisa? Como se ela fosse assim uma torre que aguenta todo tipo de situação de pessoas que chegam a ela, uns bem intencionados, outros não. Ela tá cansada e desconsolada de tanto ficar sendo uma torre na vida de todo mundo. De ficar sempre se reconstruindo por conta das intenções dos outros. De ficar sempre quebrando paradigmas daquilo que chega a ela. Olha, eu tô falando aqui com uma pessoa ou com um grupo de pessoas que estão bem na vida. Estão bem. São pessoas prontas. São pessoas que adquiriram maestria em reconhecimento humano. Porque a rainha de espada, gente, é a rainha do tarô que ela conhece o ser humano. Ela é da energia Yin? É, mas ela é altamente racional, que não faz parte da energia Yin. Ela faz parte da energia Yang. Então, essa rainha aqui, ela tem o equilíbrio das duas energias, tanto da energia Yin como da energia Yang. Ela consegue ser feminina, carinhosa, atenciosa, e ela consegue ser pulso firme. Ela consegue ser cortar da vida dela tudo que não lhe agrega valor. E essa daqui não aceita treta. Então, é uma das rainhas mais completa que tem no tarô, é a rainha de espada. Certo? E ela tem conhecimentos ancestrais
a respeito da vida e a respeito das pessoas. Aqui mostra a carta do 6 de paus, que é a carta da vitória. Certo? Tem na vida dessa mulher ou dessa pessoa algo ou alguma situação que ela almeja muito conseguir alcançar. Aqui pode ser várias coisas, gente, tá? Várias coisas, várias metas que essa rainha de espada tem, que ela precisa e ela sente a falta de alcançar. Aqui pode ser um relacionamento amoroso, pode ser constituir uma família, porque você tá vendo que ela tá sozinha aqui, né? E a rainha de espada no tarô, ela é a divorciada. É aquela pessoa que separou, divorciou por conta de toxicidade. Certo? É tanto que o rei de espada, ele não é nada romântico, né? Ele não é. Ele é justo, mas ele não é romântico. E o rei de espada no bloqueio, ninguém quer ele como inimigo. Assim como a rainha de espada também. Porque eles são racionais. Eles não são nada romantizados. O lado racional do ser humano, gente, é o lado mais prático da vida e é o lado mais mental da vida, onde você não romantiza nada. Então, eu tô falando aqui com um grupo de pessoas que sente na energia deles que eles precisam ainda conquistar vitórias de algo que ele sente que ainda não está do jeito que ele quer. Mas essa pessoa aqui, olha, se eu pegar a primeira carta e a última carta, olha isso aqui, gente, preste atenção nisso aqui. A vitória que essa rainha de espada precisa, dentro da sabedoria que ela já adquiriu em ajudar todo mundo, é ajudar ela mesma. Ela precisa ser vitoriosa com ela mesma, principalmente em confiar mais nas pessoas que chegam a ela, olhando por um novo prisma, quebrando esse paradigma dela ter que ajudar todo mundo, e também o fato desse desconsolo das pessoas achar que ela tem que ser forte o tempo todo. Certo? Ela não tem que ser forte o tempo todo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você é humana. Busque ajuda se você precisar. Todos nós precisamos de ajuda. É super comum, gente, as pessoas pensar que por exemplo, um médico. O médico, por amor, ele escolheu uma profissão que ele vai ser um curador. Ele fez uma faculdade com o propósito de ajudar outros. Agora me responda, médico não fica doente, não? Fica, ele fica doente. Ele também precisa de ajuda. Certo? A ideia que a gente tem é que essas pessoas que elas são naturalmente fortes, elas não têm ponto fraco, elas têm ponto fraco. Elas também precisam de ajuda. Eu estou falando com pessoas aqui que sentem um tédio, porque a carta tá assim, gente, olha. Aquele tédio de não saber a quem pedir ajuda. Aquele tédio onde ela sente que as pessoas têm essa ideia de que ela tem que ser forte o tempo todo, que ela tem que ser vitoriosa sempre em tudo na vida, como se ela não fosse também um ser humano. Olha, eu não sei para quem é essa leitura, mas com certeza, se eu estou fazendo uma leitura pública, coletiva, para uma rede social,
vai chegar aqui nessa leitura alguém que precisa ouvir isso aqui. Não é vergonhoso você pedir ajuda, tá? Não é. Você é humano. Nós, por estarmos na densidade da carne, nós temos fragilidade. Mesmo que todo mundo acha que você não precisa. Mas você se sobrecarrega com energias de pessoas que chegam a você com intenções que não são das melhores. Você se sobrecarrega com esse tipo de pessoas quando você também precisa desse amparo, sabe? Dessas rosas. Você também precisa. Tá? E o mais interessante é que, assim, olha, pessoas assim, se ela fizer 99 e não fizer 100, as pessoas já taxam ela como uma pessoa orgulhosa. Principalmente as pessoas que são assim. Elas esperam de você o seu melhor, o seu máximo, e muitas das vezes elas não vê o tamanho do esforço que você faz para estar ali. Tá? Dê prioridade para você mesmo. Essa carta ela tem um duplo sentido. Ela tem um duplo sentido. E é exatamente por ela ter um duplo sentido que às vezes a gente se perde na situação. Até para a gente ajudar outros, a gente precisa estar bem para poder ajudar outros. Mas não é porque estamos bem a ponto de ajudar outros que a gente também vai se anular. Certo? Então, gente, o ego, ele não é de todo o ruim. Ele não é. Ele também nos protege. Ele também nos protege. A gente vive numa sociedade onde é muito comum fazer julgamentos sobre pessoas e situação. Cada ser humano, gente, ele julga o outro pela sua própria régua. E eu costumo dizer que todo ser humano ele tem uma linha vermelha. Todo ser humano tem uma linha vermelha. Que é exatamente o limite que a gente precisa deixar claro que a tua liberdade termina onde começa a minha. E isso não é só no quesito ético, não, gente. É tudo, sabe? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Cadê a carta? Essa aqui. É tudo. Em cada fase da vida, nós temos uma necessidade diferente de um espaço onde você consiga realmente ser você mesmo, ser a sua essência. E nós temos vários tipos de vida. Eu costumo sempre, principalmente numa terapia chamada taroterapia, que é a terapia dos selfies, que é você se autoconhecer. Essa terapia, ela apresenta você a você mesmo. Nós temos 4 principais áreas da vida, que é a vida pessoal, a vida profissional, a nossa vida nos relacionamentos e a nossa qualidade de vida. Em cada fase da vida, você tem essas necessidades. Quando você desequilibra uma dessas fases da vida, é igual um dominó. Você desequilibra todas as outras. Por isso, eu não sei para quem é que eu estou falando, mas você não precisa ser forte o tempo todo. Tá? Seja mais carinhosa e atenciosa com você mesmo, no quesito de entender que você é humana. Tá? Você não tem que provar para os outros que você é forte o tempo todo.
Você não precisa ficar com essa preocupação de achar que as pessoas vão achar que você é egoísta. E principalmente as pessoas egoístas achar que você tem que estar ali pronta para ajudar, independente do que você acha da situação, porque você conhece. Você tem essa maestria de conhecer as pessoas, quando elas estão sendo sinceras e verdadeiras e quando elas estão em busca de apenas tirar proveito daquilo que você pode oferecer. Você conhece, você tem maestria para isso. Certo? O famoso chutar o pau da barraca de vez em quando, gente, faz um bem danado. Tem um livro que eu gosto muito de indicar esse livro para todo mundo. Inclusive, estou indicando para você que está lendo essa leitura e está ressoando com essa história. Tem um livro que ele é Liga o Foda-se. Ligar o Foda-se. É um livro, viu, gente? Pode procurar na Amazon que vocês encontram. São 2 livros. Mas o primeiro deles é Ligar o Foda-se. De pessoas e situações para que você consiga ser você em todas as suas fases da vida, respeitando os seus limites, colocando a linha vermelha em ação, que é a tua liberdade termina onde começa a minha, para que você possa ter a sua privacidade de ser quem você é em essência. Tá? E pare de achar que você não tem esse direito de ficar entediada, de ficar triste, de ficar às vezes até deprimida, com pessoas e situações que você nota que estão te sugando. Essas pessoas existem. E inerente da nossa opinião, do que elas fazem ou deixam de fazer, essas pessoas existem. E tá tudo bem você ficar assim. Só não permaneça nessa posição. Tá? Se aceite. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu também preciso de carinho, atenção e cuidados. Eu preciso buscar esse carinho, atenção e cuidados com pessoas que possam me trazer esse conforto. Entendeu? E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. As coisas, elas precisam entrar nos eixos para que a gente possa ter paz. Só um minuto, gente. Então, gente, tudo que a gente vive ou deixa de viver, as pessoas sempre vão apontar. É como eu gosto muito de frisar isso. Se a gente der 99 e não der 100, as pessoas vão falar, vão julgar, vão apontar. É do mesmo jeito de você chegar no hospital e ficar sentada esperando ser atendida e reclamando da demora. Mas você não sabe quanto tempo aquele médico está ali trabalhando. Você não sabe se ele está cansado, se ele está exausto. Aí você pensa assim, ele tá fazendo mais do que a obrigação dele, ele tem que me atender rápido. Tá entendendo? Isso aqui é claro que eu tô fazendo só, né, dando só um exemplo, tá, gente? Mas isso aqui em todas as situações da vida, vai ter sempre um na nossa porta, achando que você vai ter a obrigação de dedicar todo o seu tempo, carinho, atenção e cuidado com o outro, como se você também não precisasse de ajuda, porque essa moça precisa de ajuda. Essa moça né, porque aqui é uma moça, mas essa pessoa, né, ela também precisa de ajuda, tá? Então, como esse signo é para todas as pessoas, eu quero aqui fazer um elogio a você. Para todos os signos e para todas as pessoas que ressoarem com essa leitura, eu quero falar para vocês que vocês já são vitoriosos. Vocês já são pessoas que têm visibilidade
reconhecimento, vocês são vitoriosos naquilo que vocês fazem, no que vocês são e no que você se tornou. A carta 6 de paus, ela fala de vitórias, tá? Mas não é porque vocês já conseguiram, olha aqui, esse homem, ele tá num cavalo. Cavaleiros em cartas fala de movimento. Não é porque você já conseguiu que você tem que ser forte o tempo todo, tá? Você é só um ser humano igual qualquer ser humano que precisa de ajuda, de carinho, de atenção e cuidados, tá? Não é feio e nem é fraqueza, nem é fragilidade você buscar ajuda, você buscar carinho, atenção e cuidados, tá? Não, é normal. Para de achar que você tem que estar disposto o tempo todo. Para de achar que você tem que estar ali pronta, tá? Eu vou tirar aqui uma única carta desse oráculo. Acredite na sua magia. Vamos ver aqui qual o conselho que essas cartas terapêuticas vai dar para essa pessoa que tá nessa energia da rainha de espada, de ter que cortar da vida dela tudo que não lhe agrega valor, porque ela tá numa situação exaustiva de cansaço, por ela cuidar de todo mundo e não cuidar dela mesma, porque o que nós temos aqui é isso. Essa pessoa ela é muito preocupada com o julgamento dos outros, de pessoas que só olham para si mesmo. Essa mulher, ou essa energia, ou essa pessoa, ela tem ela tem que fazer uma quebra de paradigma dessa crença de que ela tem que ser forte o tempo todo. Ela não tem que ser forte o tempo todo. Você precisa quebrar esse paradigma, tá? Você não tem que ser forte o tempo todo, não. Olha isso aqui. Olha isso aqui. E no fundo do deck nós temos a leoa. Olha. Raiva. Defenda-se. Eu sabia. É uma das coisas que essa pessoa a quem eu estou me referindo sofre na mão de pessoas aqui, ó, que procura se beneficiar do que ela tem para oferecer. A energia da raiva. Provavelmente eu estou falando com pessoas que sofrem ataques energéticos de pessoas que apontam, né? Que acha que ela tem que dar, se ela der 99 e não der 100, a pessoa mete a língua. E essa energia da raiva, gente, ela é uma energia muito densa, principalmente para pessoas que já estão cansadas de ter que estar ali 100% pronta para ajudar todo mundo. Você também precisa de ajuda. E você tá certa em você usar a energia da rainha de espada, de cortar da sua vida essas pessoas que não reconhecem o seu valor, tá bom? Gente, esse vídeo já tá gigante, tá com 48 minutos, mas eu acredito que eu passei a mensagem para quem precisa dessa mensagem. E acredite, tá? Acredite. Você já é vitorioso. Você só precisa agora cuidar de você mesmo, tá? Pare de dar ouvidos a pessoas com energias egóicas. Para de dar atenção a esse tipo de energia que vem para você, porque, infelizmente, o ser humano é assim mesmo. Uns realmente necessitam de carinho, atenção e cuidados, e outros não. Outros são vampiros energéticos que tiram a nossa paz, não reconhece por mais que a gente faça,
Por mais que a gente ajuda, as pessoas não reconhecem o nosso esforço, tá? Mas você já é vitorioso. Beijo, 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 beijo.